Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Bom dia, Feira do Livro, bom dia, Pacaembu. Eu queria chamar todo mundo que está aí de bobeira pela praça para chegar mais aqui, ou então se chegar ali na Praça do Telão, nas cadeiras que a gente tem ali, cadeiras de praia, para a gente assistir no telão, o nosso primeiro debate. E queria avisar também que a gente está começando, ao mesmo tempo, um debate ali no Auditório Armando Nogueira, fica ali no Museu do Futebol, que trata um pouco do mesmo tema, da ditadura representada na literatura, né? São 3 romances que retratam a ditadura, famílias que viveram a ditadura, e a gente reuniu esses 3 autores ali para conversar com Eugênio Butti. E aqui no nosso palco Petrobras, a gente traz uma conversa sobre teatro e história do Brasil. Eu vou chamar os nossos convidados, então. Seja bem-vinda, Silvia Gomes. Silvia, palmas para Silvia. Seja bem-vinda ao palco Petrobras. Pode se sentar aqui, por favor. E para conversar com ela, nós convidamos o Samarone Lima. Seja bem-vindo, Samarone. Tudo bem? Seja bem-vindo. Por favor, se pudesse acomodar ali. E a mediação vai ficar nas mãos da grande Yara Biderman, que esteve aqui ontem com o Inácio de Loyola Brandão. Nossa Yara, que é editora da 451, né, e escritora também, está aqui mais uma vez no palco Petrobras. Muito obrigado, Yara. Eu queria lembrar que esse debate está sendo transmitido pelo YouTube, então vocês podem até mandar e avisar quem não estiver por perto para assistir. E vocês podem também fazer suas perguntas aí através dos nossos papeizinhos aí que a nossa equipe distribui. Tá legal? Muito obrigado, é uma honra muito grande ter vocês aqui. E a gente está falando esse ano de 40 anos de democracia, né, no Brasil, e essa história tem a ver com isso, né? É uma das mesas que a gente está tratando desse assunto, e que é de alta relevância, e que a arte é capaz de trazer como pauta para o país, como é a peça Lei de Tempestade, que está fazendo tanto sucesso aqui perto, né? Depois você faz aí o
o merchan, por favor, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, Paulo. Bom dia, obrigada a vocês que estão aqui na Feira do Livro. Obrigada, Silvia, obrigada, Samarone. A gente vai, rapidamente, a gente vai ter mais ou menos 1 hora de conversa e os 15 minutos finais para as perguntas da plateia. Então, se vocês quiserem, como o Paulo falou, vai ter gente com um papel para mandar as perguntas por escrito. E depois da mesa, eles vão estar autografando, a Silvia vai estar autografando o livro aqui na Livraria da Travessa, que é aqui atrás do palco. Bom, Silvia Novaes... Desculpa, de novo eu falei isso, é porque a peça é dirigida pela Yara Novaes. Silvia Gomes, que eu acabei de descobrir que também é assim que se pronuncia. Silvia Gomes é jornalista, dramaturga e roteirista. Autora de mais de 10 dramaturgias, entre elas A Árvore e Lei de Tempestade, tema dessa mesa, lançadas em livro pela Cobogó. Samarone de Oliveira é jornalista e poeta, foi finalista do Jabuti, tanto na categoria reportagem, com Viagem ao Crepúsculo, relato de sua viagem a Cuba, como na categoria poesia. Ele também venceu o Prêmio Alfonso de Guimarães. O Samarone é autor de José Carlos Novaes da Mata Machado, uma reportagem que foi transformado em filme por Rafael Conde, e conta a história, né, desse ex-militante que foi assassinado pela ditadura. E nessa história aparece a Mércia Albuquerque, que é a inspiração, né, o tema da peça Lei de Tempestade, que a Silvia escreveu, Yara Novaes dirigiu e André Beltrão interpretou. Aliás, eles estão em temporada no Sesc Consolação. A má notícia é que está esgotadíssimo. Quem não viu, pode tentar a Fila da Esperança do Sesc, que sempre há esperança. Dá certo a fila. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês dois, para cada um responder, que é a importância de contar e recontar essas histórias hoje. Posso começar aqui só para falar que não tem problema, porque a Yara de Novaes é minha tia também, então a gente é tudo a mesma família, ela não está aqui, mas é como se estivesse, né, a diretora da peça. E quero agradecer a Yara, ao Paulo, a Feira, a todo mundo, a Isabel, que editou essa dramaturgia, né? A Cobogó é uma editora de dramaturgia maravilhosa, então convido a todos, né, para conhecer mesmo muitas peças que eles têm publicadas, assim, essa questão da leitura da dramaturgia. Então, muito feliz de estar aqui representando dramaturgia. E a importância de contar, eu acho, assim, outro dia eu li uma coisa da Ana Blandiana, que é uma poeta, que ela diz que quando a justiça não é uma forma de memória, a memória é uma forma de justiça, né? Então, acho que a questão contar e recontar uma história é uma forma de fazê-la viva de novo. E fazendo esse processo da Mércia Albuquerque, quando eu soube a história da Mércia, eu senti muita vergonha de não conhecer a história dela. Isso foi em 2022, assim, quando eu fui chamada para o projeto. E, na hora que comecei a ler sobre a Mércia, eu senti mais vergonha ainda. Eu falei, por que a gente não conhece? Por que a nossa memória não está, assim, né, contando e recontando a história dessa mulher maravilhosa, de todas, que é conhecida como tendo defendido mais de 1.000 pessoas, mais de presos políticos durante a ditadura civil-militar no Brasil. Então, à medida que eu lia sobre ela, eu ia tendo mais essa sensação, assim, da importância de trazê-la, fazê-la viva de novo. Então, e a dramaturgia, né, quando a gente está na cena ali, a cena é como se fizesse isso, né? A Mércia está ali viva novamente. Então, o que eu sinto é que, ao escrever, né, essa dramaturgia, fazermos juntos todos essa dramaturgia, né, que dramaturgia é uma composição, são muitas pessoas juntas fazendo uma coisa, eu ia encontrando pessoas que se dedicam também ao registro da memória
e essa memória ia contaminando outras pessoas e isso ia se tornando maior. Assim. Então, acho que a gente viu agora no processo do filme, né, eu ainda estou aqui também, como a gente contar as histórias também ajuda a gente também a, de certa forma, imaginar outros tipos de futuro, né? Então, essa ponte, né, nos liga diretamente a essa ideia de futuro que a gente deseja, que a gente prefere que seja diferente, enfim. Então, acho que é uma conexão passado e futuro, né? Bom dia. Agradecer esse convite para fazer parte dessa mesa, né? E, na verdade, eu acho que eu tenho uma vocação para escutar essas histórias, né? Eu acho que eu venho de uma família onde meu pai era muito autoritário e muitas vezes eu não entendia exatamente o que é que passava na cabeça dele e aí em certo momento eu tinha medo do meu pai, assim, pelo não compreender o que era que eu estava fazendo, às vezes de errado. Isso me deixou uma espécie de necessidade de entender, de escutar as pessoas. Então, quando eu estava terminando o curso de jornalismo, em 93, tinha um trabalho de conclusão do curso, e aí eu resolvi, eu já era estagiário do Diário Pernambuco, um jornal, né, lá do Recife, e eu tinha entrevistado, para fazer uma matéria, uma pessoa chamada Amparo Araújo, que tinha sido da LN, a LN Ação Libertadora Nacional, que foi realmente do grupo de Marighella, que foi o pessoal da frente mesmo, que foi enfrentar o regime, luta armada. E ela, na entrevista com ela, eu fiquei assim, ela começou a falar, o irmão foi assassinado, o companheiro, as pessoas que ela perdeu. E eu fiquei muito tocado com aquele depoimento dela, assim, e eu não sabia nada, assim, eu passei pelo ginásio, pela escola segundo grau, na universidade a gente não teve alguma outra citação da ditadura, e já estavam em 92, né? Então é como se terminou a ditadura e todo mundo foi silenciado, as pessoas não falaram. E aí no semestre de conclusão do curso, que era no semestre seguinte, eu resolvi fazer sobre a ditadura no Recife. E aí tinha um Amparo, me ajudou, ela disse, tem vários crimes não resolvidos, nunca explicados e tal. Então, foi aí que começou essa minha trajetória, escutando essas pessoas, entrevistando. Eu trouxe até o gravadorzinho que eu tinha, um gravadorzinho Sony. Não sabia que... Bom, eu fui fazer um cálculo agora, recente. Eu entrevistei mais ou menos 140 pessoas ao longo desses anos, né? Eu gravava em fitas cassete, elas foram sobrevivendo às minhas mudanças, às minhas andanças. Morei em São Paulo, e elas estão agora no acervo da Universidade Federal, guardadinhas, estão sendo digitalizadas. Então, e uma delas, quando eu começava a entrevistar as pessoas, falavam sempre, você tem que falar com a doutora Messia. Era sempre doutora Messia. E aí eu fui na casa dela, entrei em contato, e aí foi quando ela começou a falar tudo o que ela sabia da ditadura, e ela nunca tinha sido escutada. Ela era uma advogada meio que defendeu muita gente e ficou meio esquecida né? E aí ela foi quem realmente me impulsionou a continuar, né? Foi como se foi meu primeiro contato direto, e foi quando, bom, acho que já está entrando na história do Zé também, né? Tinha várias histórias da ditadura que não tinham sido explicadas. Uma delas era do Zé Carlos da Mata Machado, que teria morrido num suposto tiroteio, né, com companheiros da organização dele. Assim. Tipo, o Zé foi preso em São Paulo, o Gil do Lacerda foi preso em Minas, e o Paulo Sturtwright preso em São Paulo. Essas três pessoas se encontram no Recife, numa rua movimentada, e eles começam um tiroteio entre eles. A história era essa. É uma coisa meio inacreditável, né? E a Mércia foi acionada pela família do Zé. O pai do Zé era um grande advogado, Edgar da Mata Machado. A notícia saiu no Jornal Nacional, era bem novo o Jornal Nacional. E o pai do Zé, o Edgar da Mata Machado, fez um requerimento ao governo de Pernambuco. Bom, se houve esse tiroteio, se meu filho morreu na rua,
né, ele foi num tiroteio, eu quero saber onde está o corpo. E acionou a Mércia para tentar localizar esse corpo, e a Mércia foi em todos os cemitérios do Recife, até que ela encontrou 2 jovens que tinham sido enterrados na madrugada, e essa mulher conseguiu exumar o corpo do Zé, conseguiu mandar para Minas. Foi quando o Zé, durante 2 dias, foi um desaparecido político. Ela conseguiu essa proeza. Então, foi aí que começou toda essa jornada. Daí, a Mércia, na verdade, ela já desde 64, ela fazia isso. Ela resolveu se dedicar a isso, né? Sim, tem um episódio na vida da Mércia, que foi em 64, que ela viu o Gregório Bezerra, um líder comunista, ser arrastado pelas ruas de Casa Forte, no Recife, à 13h, e ela estava passando, e aí ela chegou em casa, ficou, né, aquela cena horrível. Ele tinha 70 anos, mais ou menos, e ela chegou em casa e falou para o marido dela, Otávio, que foi quem organizou também, que cedeu os direitos do diário também para a DHNet, que organizou e publicou o diário. Aliás, é importante dizer que o Diário da Mércia, no qual a peça Lei de Tempestade se baseia, ele está publicado pela editora Potiguariana, que é do Rio Grande do Norte, pelo Roberto Monte, que é um grande parceiro também da montagem. Então, ela viu o Gregório Bezerra sendo arrastado, torturado na rua, e ela chegou em casa e falou para o Otávio: eu vou defender o Gregório Bezerra e quem mais precisar de mim. E, se você quiser desquitar, a gente se desquita agora, senão a gente vai ficar junto para o resto das nossas vidas. E aí ela fala, ele ficou do meu lado, e a partir daí a gente brinca um pouco assim, que é a jornada da heroína, assim, que é essa virada da dramaturgia da Mércia, assim, porque a partir daí ela se transforma numa mulher assim inacreditável. Não se transforma, já era, evidentemente, mas assim, como dramaturgia, se a gente pode imaginar essa personagem, né? Ela começa uma vida que, assim, a casa dela se tornou pública, a casa dela se tornou coletiva. Então, ela, às vezes, no diário, esses diários são de 73 e 74, que ela fez nesses anos, que foram anos muito terríveis, desaparecimentos, torturas terríveis. Então, ela quase que escrevia também um pouco para conseguir lidar com aquela situação, assim, para conseguir respirar ali, de certa forma. Então, às vezes, tinha assim, 5h, chega uma mãe pedindo ajuda para ela, 7h30, outra, sei lá. Então, o dia dela, às vezes eu tinha a sensação de ler o diário, de que ela não teve tempo para, sei lá, para se trocar, sabe, assim. Então, a casa dela se tornou um ambiente público mesmo, assim, no sentido... E a sensação de ler o diário também é essa, de que é um diário que tem... A gente, quando imagina um diário, a natureza da escrita de um diário é uma natureza íntima. Então, mas, ao mesmo tempo, o Diário da Mércia é um diário, é um documento, porque ela registrava números dos processos que ela defendia, registrava o horário que a pessoa chegava, registrava a trajetória daquela pessoa que ela tinha defendido e de como ela encontrou essa pessoa na prisão, registrava as condições das prisões, da prisão do Itamaracá, que ela conta, lá de Recife, registrava o comportamento dos torturadores, dos agentes, né? Então... é um diário muito rico e que é isso, a sensação de que a gente está com um documento ali que é uma vida pública, assim, né? De que diz respeito à nossa história, uma vida da Mércia, mas que é também a nossa história. Então, e essa história do Samarone, porque a Yara de Novaes, ela fez o filme Zé, que é o livro do Samarone, né? O Zé, sobre o Zé Carlos da Mata Machado, virou filme, dirigido por Rafael Conde, em Belo Horizonte. E a Yara foi chamada para fazer a mãe da Mércia, né? Não, desculpa, a mãe do Zé, mãe da Mércia. Foi chamada para fazer a mãe do Zé. E foi nesse filme, sabendo dessa cena que o Samarone contou, né, do corpo que a família conseguiu enterrar, graças à Mércia, que a Yara se perguntou: nossa, mas como essa família conseguiu isso? Foi por causa da Mércia. Quem é Mércia? A Yara tampouco sabia. Então, daí, a Yara começou a pesquisar, chegou no Roberto Monte, o Roberto Monte do Rio Grande do Norte, que tem a DHNet, que é uma
Como chama a DHNet? É uma organização de direitos humanos maravilhosa, fala de muitas, traz a memória de muitas pessoas, muitas histórias. Falou: eu acabei de receber os diários da Mércia do Otávio, e a gente está editando esse diário, a gente vai publicar. E a Yara falou: nossa, eu poderia ler. Então o Roberto enviou para a Yara, isso antes de publicar, ainda o PDF, ainda em vias de edição. E a Yara falou: puxa vida, a gente precisa saber sobre essa mulher, mas preciso fazer uma peça, o teatro, né? A Yara é uma diretora, atriz, vamos fazer uma peça sobre ela. E começou a ir atrás. Aí foi, a partir do momento que ela se interessou e começou a ir atrás, as coisas foram meio uma avalanche, assim, sabe, vamos, aí a Andréia Beltrão, as duas queriam fazer coisas juntas, elas se juntaram, e isso foi em 2022, e ao longo de 2023 foi escrito e estreou em 2024. Samanoni, além desses diários, né, que estão publicados, você encontrou mais documentos, mais registros, mais coisas sobre a história da Mércia? Não, na verdade, quando várias pessoas começaram a falar: você tem que falar da doutora Mércia. Então, eu tive 2 encontros com ela, né? Era um apartamento no centro do Recife, né? Na Conde da Boa Vista, um apartamento simples, mas super organizadinho e tal. E na primeira entrevista foi interessante porque eu estava bem já envolvido, né, nesse tema, lendo tudo que era possível, e eu consegui o nome dos delegados do DOPS, de pessoas da repressão que eram conhecidas, né? Aí eu cheguei com um gravador, eu sempre dizia que gravava e tal, e a porta aberta, era um apartamento que parecia que ela continuava a ser a mesma Mércia do período, assim, não tinha porta fechada. Chegou e a conversa da gente era: ei, apaga o fogo do leite aí, do café. Ela era muito comunicativa, assim, um olhar muito aceso, assim. E aí Mércia, eu estou fazendo essa pesquisa, ela foi super disponível. Acho que ela ficou feliz de alguém, depois que passou todo o vendaval, né, que ela salvou. Ela realmente salvou muitas pessoas. Tanto porque deu para perceber que ela conhecia bem a repressão, ela sabia como é que os caras atuavam, e ela ia nos presídios. E aí ela começou, por exemplo, ela era muito sagaz, assim, ela tinha uma intuição, assim, ela percebia, por exemplo, dia de sábado tinha uma missa de Dom Helder, né? Dom Helder foi super importante. Ela ia para a missa com um papelzinho na mão, e na hora da hóstia, né, ela entregava um negocinho para Dom Helder. Quando ela não podia, eu mandava alguém fazer isso. E aí eu levei esses nomes desses torturadores e comecei a perguntar. Ela sabia muita coisa sobre eles, como eles agiam, como era a violência, com quem poderia talvez falar. E aí foi um primeiro encontro, assim, bem profundo, assim, dela e ela contar as coisas que ela passou também, né? Teve um episódio que aparece bem forte na peça, que um advogado liga para ela, diz: Mércia, os caras estão chegando aí, na casa dela, né? Ela foi presa, acho que 14 vezes, mas a prima dela... 12, né? 12, mas a prima dela, né, que pediu para fazer a biografia dela, disse que foi mais de 12, né? Mais de 12. O advogado ligou para ela e disse: os caras estão chegando aí. E ela estava com um filho pequeno, bebê, assim. Ela prontamente botou o menino numa gaveta de uma cômoda, desceu um negocinho de recado para a vizinha, disse: vão me levar, o Aradim, era Aradim o nome dele, né? Está na gaveta, não demore que ele pode se enrolar com os panos, né? E a vizinha subiu, depois que ela foi presa, pegou o menino e cuidou, né? Então ela tinha essa... E aí no segundo encontro da gente foi sobre, mais especificamente, o caso do Zé, né? Que ela infernizou a repressão. Aí tem um momento que ela chega na reta final, de quase conseguiu né, a exumação do corpo do Zé. Um cara lá se irmou e, não, só amanhã. E ela diz essa cena, ela diz essa coisa que está gravada, que ela diz: olha, o senhor está aí, eu estou aqui, né? Mas um dia a gente vai se encontrar nos tribunais, essa ditadura vai acabar e o senhor vai estar no tribunal. Claro que isso não aconteceu, infelizmente, né? E aí, mas essa intimação dela
liberou o corpo, né? Então o Zé foi mandado para Minas e quem estava junto dele enterrado era o Gildo Lacerda, que é um desaparecido político, né? Então era uma mulher assim fascinante, assim, os olhos, assim, tanto é que quando a Andréa Beltrão está em cartaz, ela captou assim os olhos dela, assim, uma coisa meio, né, a voz, assim, era muito. E aí, quando o livro foi lançado em 98, eu já estava morando em São Paulo, teve o lançamento no Recife, ela foi para o lançamento, estava muito feliz, assim, porque o capítulo 10 é só o capítulo dela na luta pelo corpo, né? Então ela chegou com 2 sobrinhas, comprou uns 5 livros, né? Então foi como se fosse um reconhecimento, né? Ela morreu em 2003, né? A gente não se viu mais. Eu me lembro que ela abriu uma sala imensa, assim, era um quarto, na verdade, cheio de estantes, aquelas estantes de ferro, assim, pastas e pastas e documentos, assim, um negócio vasto. Assim, ela disse, pode vir pesquisar aqui na hora que você quiser. Mas aí a entrevista foi em 93, e em 94 eu vim para São Paulo, né? Então a gente não se viu mais, né? Então, mas era essa criatura que, quando eu assisti a peça, eu tomei um susto, porque realmente esse pessoal do teatro é meio... Não dá para entender, essa é de outro mundo, né? Porque a Messi está em cena, né? E gostava de frevo, gostava também de conversar com as amigas. Ela tinha uma coisa da militância dela muito forte, mas uma coisa muito humana. Gostava de sair com as amigas. Pintava cabelo de azul, de verde, né? Não cheguei a ver. Não cheguei a ver ela do cabelo verde, mas ela era uma figura maravilhosa mesmo. Então, Assim, o livro foi lançado em 98, teve uma edição de 2.500 exemplares, foi uma editora de Minas, e foi uma pena porque, na época, eu estava trabalhando na Veja, não sei até hoje como é que eu consegui trabalhar 8 meses naquela revista, mas estava. E, quando eu fui lançar o livro em São Paulo, o Paulo Moreira Leite escreveu uma matéria de uma página inteira sobre o Zé e tal. E a editora simplesmente não distribuiu o livro, e foi um fracasso. Assim, vendeu a primeira edição rapidamente e depois nunca mais foi editado, porque a gente brigou, né? Eu briguei com teremos uma segunda edição, parece? Estou trabalhando numa nova edição, porque todos os depoimentos... O livro foi escrito basicamente em cima dos depoimentos das pessoas, da família do Zé, dos amigos, de quem viu ele na prisão, né, da Mércia. Mas aí os documentos produzidos depois pela Comissão da Verdade de Pernambuco, inclusive eu doei todos os depoimentos para a Comissão da Verdade, confirmaram exatamente o assassinato dele no DOI-CODE, gente, né, que deu depoimento também. Mas aí tinha muitas lacunas ainda que eu não tinha, de pessoas que na época não tinham condições de falar. Que nós tivemos um problema muito grave, que eu acho que reverbera até hoje, é que a ditadura terminou e as pessoas não falaram. As pessoas, quem perdeu seus familiares, quem foi torturado, tocou a vida que segue, né? Mas, por exemplo, na Argentina, os militares foram julgados logo após a ditadura, e isso teve uma repercussão enorme na população, né? Os militares sendo julgados. Então, praticamente todas as pessoas que eu entrevistei, elas estavam falando pela primeira vez, assim, né? Eram depoimentos que é diferente de um depoimento para a Comissão da Verdade. Você chegar numa sala, tem várias pessoas, você contar um trauma, uma violência, né? Várias violências. Então eu chegava com o meu gravadorzinho e tal, e muitas vezes não era na primeira vez que a gente gravava o depoimento, né? Por exemplo, teve uma moça um grupo de estudantes que abrigaram o Zé, né, quando ele passou por Recife. Assim, vem um cara que está lutando contra a ditadura, e eles aceitaram, eles eram estudantes de medicina. E quando o Zé foi preso, todo esse pessoal foi para o DOI-CODE, apanhar para contar o que não sabia. E essa menina, uma delas, fazia 20 anos que ela não falava. E aí, depois de 3 encontros, ela deu um depoimento super comovente, assim. E depois ela perguntou, você gravou? Assim, né? Então, houve um silenciamento que foi muito prejudicial, muito, acho que sofrido para as pessoas, né? E os depoimentos eram simplesmente assim comoventes. O que uma ditadura faz com as pessoas, né? Estamos esperando a nova edição. Eu estava, Silvia, ele, assim, quando a gente
fica ouvindo, a gente vê que só a biografia da Mércia, a história linear da trajetória, já é algo assim com um potencial dramático enorme. Mas você optou por não fazer a dramaturgia seguir, fazer a trajetória linear, fazer de um outro jeito. Então, eu queria que você contasse um pouco como você desenvolveu, né, a dramaturgia e por que essa escolha. Porque a peça, na verdade, o que acontece foi, quando a gente se deparou com o material, até falar, muito importante, assim, o Samarone escreveu o prefácio da publicação pela Cobogó, e a pesquisa do Samarone, por exemplo, essa gravação, as gravações que o Samarone fez com a Mércia, assim como o livro Zé, são materiais que estão na cena, né, Samarone? Então, ali ajudaram muito a gente nesse sentido da dramaturgia, assim, porque uma questão para quem escreve dramaturgia é justamente lidar com a vibração da cena, né? Esse movimento, né? A cena, o texto da dramaturgia, ele pede um lugar inquieto, assim, um lugar de movimento e vibração. Então, a gente passou, sei lá, uns 6 meses, pelo menos, pesquisando e lendo muito todo tipo de material, inclusive os livros do Samarone, para tentar encontrar a vocação de cena ali, né? Porque a cena tem esse outro lugar, assim, que a gente precisava encontrar um fio por onde entrar nesse movimento. E era importante também para a gente, Yara, a gente olhar para isso e encontrar que fenda ali de criação e de invenção a gente podia ter para dialogar com esse diário, assim, no sentido da gente respeitar muito aquele material, aquele documento tão sensível, tão forte, tão, assim, como o Samarone conta, pungente e cheio de nomes e cheio de histórias, e como encontrar esse lugar de diálogo com a ficção, assim, né? Então, daí a gente uma das coisas dessa gravação que o Samarone fala, que a casa da Mércia era muito cheia de movimento, nesse sentido, de que era telefone tocando, gente entrando num cafezinho, você quer um cafezinho, você quer não sei o quê, aí vem fulano, fala aí para não sei o quê, aí o cachorro late, aí entra não sei quem. Então, a casa dela tinha essa natureza, que era a natureza dela, que o Samarone, quando a gente entrevistou, ele falou, ela tinha os olhos muito acesos. Né? Então, isso também inspirou esse lugar aceso da cena para a gente. E daí a gente se perguntou por onde que a gente vai encontrar esse fio, assim, de vibração, de movimento dramatúrgico. E daí uma cena que a gente encontrou foi essa cena da 4ª prisão dela, em que ela chegam os policiais, enfim, os gafanhotos, ela chamava de gafanhotos, né? Chegam na casa dela e falam, você tem que nos acompanhar, e levam ela para a prisão, fica presa 3 dias na Secretaria de Segurança. E é uma cena que tem muita tensão, porque ela fala só um minutinho, e aí ela estava sozinha com o filho dela recém-nascido em casa, e então ela contava muito com a vizinha dela, que é a dona Pepé, que ela fala nessa gravação. Então, ela faz um bilhetinho para a dona Pepé, passa pela janela, pela varanda, fala, dona Pepé, meu filho está sozinho, você pode subir? Os gafanhotos vieram, você pode subir? Depois de ler, queima esse bilhete. Afastei os lençóis para que ele não sufocasse. Então, é uma cena muito tensa, né? E aí ela deixa o bebê sozinho, é levada, graças à dona Pepé. Quando ela volta 3 dias depois, o bebê está bem. E aí, esse fio de movimento começou. Então, idealmente, você está falando da ordem cronológica, idealmente teria sido, nossa, se eu for pensar idealmente numa dramaturgia, ela teria que sido a primeira prisão dela. Mas não foi a 4ª prisão. Então, a gente teve que lidar com isso o tempo inteiro. Assim. Então, como que a gente vai tomar liberdades com esse documento, mas também traí-lo, de certa forma, para ser fiel a ele. A gente precisa traí-lo um pouco, assim. Então, a partir desse primeiro movimento, a cena começa a colar uma coisa na outra, e a gente vai fazendo recortes desse diário, porque dramaturgia é ponto de vista, é sempre um recorte, né? Teatro é onde a gente vê alguma coisa. Então, de alguma forma, é um recorte. Então, a gente foi fazendo recortes que se ligassem a esse movimento que tinha sido iniciado de tensão ali, dessa prisão dela, até chegar
percorrer esses anos de 73 e 74. E um recorte dentro do que acontecia ali, porque não dava para pôr tudo que está escrito no diário. Então, a gente precisou eleger. Então, uma coisa que a gente percebeu foi... A gente queria ser mais fragmentário ainda, mas a gente percebeu que a gente precisa fazer primeiro... Ela vai percorrer 1973 e depois ela entra em 74. Então, a gente fez, de certa forma, linear, mas esse ir e vir, 73, 74. Mas outra coisa que aconteceu foi que a gente se sentiu no processo, e isso estou falando de todas as pessoas envolvidas, da direção, da Andréia, da luz, do som, muito atravessado e muito afetado pela questão do tempo. A questão do tempo, porque às vezes a gente estava fazendo a pesquisa lá em 2023, lendo sobre algo que a Mércia tinha vivido em 2023, e a gente estava... desculpa, em 1900... Olha, está vendo? Já fiz a... Fui corrompida pela ideia do tempo, que a Leda Maria Martins fala do tempo espiralar. Né? Essa sensação do tempo espiralar da Leda, que a Leda fala, nos contaminou, de certa forma, porque, às vezes, eu estava escrevendo em 2023, lendo no mesmo dia de 2023, tipo 5 de julho, estava lendo uma coisa que ela viveu em 73. Então, a gente pensava, 50 anos nos separam e, de alguma forma, como... Sabe, essa sensação doida de estar no futuro e a Mércia está ligando para a gente do passado, trim, 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 como está o futuro aí? Sabe? E, assim, e vendo que violências que ela descrevia ali se repetiam aqui agora. Como a gente basta abrir as notícias todos os dias e ver que esse modus operandi, né, as torturas, continuam, né, para uma parte da população, principalmente. Então, essa sensação do tempo nos atravessou. Então, eu acho que material é forma, né, de alguma forma. Então, é como se essa sensação de tempo fragmentado fosse pedida pelo próprio material, sabe? Porque é um material que estava conversando com a gente no futuro da Mércia, mas que era presente para a gente, mas que era uma indagação também ao futuro que a gente deseja. Para quem não viu a peça, na verdade, durante o tempo todo, nós temos a Mércia e mais uma outra personagem, que é A. Ponto, que é hoje o presente. Então, é esse jogo entre os diários e a pessoa que recebe esses diários e o que eu vou fazer com isso. E também é legal porque tem esse jogo com presente, porque, como é repetido ao longo da peça, né, isso aconteceu, acontece e acontecerá. Então, eu achei bem importante. Exato. Também foi uma forma que a gente precisou, e a gente se indagou muito de como encontrar uma forma de trazer isso para agora. Essa história ela está viva, ela está debaixo dos nossos pés, e ela precisa ser abordada porque é sobre a gente. Né? Então, às vezes, a gente está pisando sobre coisas que a gente, como o Samarone disse, que foram caladas porque são muito duras, são traumas, mas que o que é calado vira um monstro muito maior, né? Então... aliás, eu ia perguntar para o Samarone, que trabalha muito com isso, como que pesquisar, encontrar e reportar o horror? Na verdade, eu acho que foi uma escolha que eu fiz muito jovem, né? Acho que 22 anos, por aí. Buscar essa geração, né? Eu fui ao encontro deles, assim, intencionalmente eu queria saber o que eles viveram. Quando o Amparo, né, do Tortura Nunca Mais, lá de Pernambuco, mostrou várias coisas. Então, por exemplo, eu pesquisei inicialmente sobre o atentado que teve no aeroporto dos Guararapes, em 66, né, que cheguei a escrever um esboço de um livro, assim, e aí eu me lembro que a primeira entrevista que eu fiz, realmente, depois da Amparo, porque a Amparo era, digamos assim, foi da Eliane, era casca grossa mesmo, assim, ela não tinha, né, até hoje ela é linha de frente, assim, os fascistas, ela, né, e ela teve muitas perdas, então tinha uma couraça, assim, protegendo ela também de tanta dor, né? Ela perdeu o companheiro, perdeu o irmão, né, assassinado. Né? E aí a primeira entrevista que eu fiz, assim, realmente, que foi com o Edinaldo Miranda, porque teve o atentado nos Guararapes em 66, e em 68 foram presos 2 engenheiros que tinham militâncias diferentes, e eles
foram levados na delegacia e um delegado, um dos gafanhotos que lá no Recife, da Mércia, olhou para um deles e disse: você parece um retrato falado do cara do aeroporto. O cara já tinha sido torturado e ele teve força para dizer: brincadeira tem hora. No outro dia, o cara foi apresentado como o autor de uma bomba no aeroporto. Esse cara é um engenheiro, era da Universidade Federal, e ele também nunca tinha falado sobre o assunto, com ninguém, assim, a não ser da família sabia. E aí, fui na casa dele 2 vezes, assim, a gente se encontra. E eu tenho uma coisa minha, que eu sou muito paciente, eu tenho maior... Nós fomos 2 vezes na casa dele, e a gente conversava sobre vários assuntos, ele contava. E ele acabou tendo o exílio dele, foi no Chile. Ele estava no Chile em 1973. No dia do golpe de Pinochet. E aí ele começou a falar sobre o Chile e tal. E ele começou a mostrar as canções revolucionárias da América do Sul, a gente ficava conversando. E aí eu gravei esse depoimento dele. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi uma pessoa falar sobre uma ditadura. Assim, era um depoimento, ele falando sobre limites entre a vida e a morte, o que ele estava sentindo naquele momento. Aí, quando terminou o depoimento, a gente estava até na cozinha da casa dele, o gravador ficou rodando assim, nós ficamos em silêncio e a fita parou assim. E ele me deu uma carona até o centro, né? Eu morava na cidade, né, no Cabo, que era... E eu desci do carro, eu saí dando voltas pelo Recife, assim, porque foi uma coisa tão emocionante, assim, tão profunda, que eu disse: como pode uma pessoa dessa nunca ter falado sobre o que ele viveu, né? Então, essa coisa que me moveu, assim, foi me levando também a encontros com pessoas maravilhosas, uma geração, né, que sofreu terrivelmente por ter lutado contra a ditadura. E eu sinto um orgulho tremendo por eles terem lutado, né? Imagine se a gente não tivesse reação, não tivesse grupos que tentaram fazer alguma coisa, né? Então, e cada encontro desse com eles, assim, por exemplo, o Zé, quando era uma pessoa, o Zé Carlos da Mata Machado, ele era um estudante de direito. Ele entrou na faculdade no dia do golpe e a turma dele colocou grau no dia do AI-5. E ele não estava na colação de grau porque ele estava preso no presídio Tiradentes porque participou de um congresso de estudantes. E o pai do Zé era o paraninfo da turma. Então, são muitas... E quando eu conversava com as pessoas sobre o Zé, elas se emocionavam muito, porque eram caras da conversa, do entendimento, sabe? E o cara foi preso, pegou 2 anos, 1 ano e meio de cadeia no presídio, porque foi por encontro estudantil. Isso era subversivo. Então, quando as pessoas, por exemplo, falavam do Zé, a reação, quando souberam da morte dele nesse tiroteio, nossa, as pessoas ficavam muito comovidas. Tinha uma pessoa que ela era a esposa de um advogado que abrigou o Zé em São Paulo algumas vezes. Quando o Zé morreu, eu entrevistei ela, né? Ela disse que eles fizeram uma estratégia de sobrevivência. De manhã cedo, eles saíam de casa, morava assim, em Perdizes, eu acho, e eles iam para um lugar que tivesse muita árvore. Ela ficava chorando e urrando. Aí depois voltava para casa e ia trabalhar, porque foi a única forma dela conseguir viver, né? Então, então eu também conheci pessoas de uma capacidade de vida, de doação, de companheirismo. Eles tinham essa geração também tinha uma coisa muito... Eles eram muito amigos, então deu para perceber, por exemplo, na AP, que é a organização que eu pesquisei, na Ação Popular, que era pessoal que vinha de uma formação cristã, da igreja, né? A igreja era muito politizada. Eles, às vezes, demoravam a sair da situação que eles estavam, de muito medo da repressão chegando, porque era como se fosse abandonar um companheiro. Então, assim, algumas pessoas da AP poderiam ter saído antes, assim, porque a repressão estava pegando todo mundo, né? Mas não saíam por uma fidelidade ao amor, né? Então, assim, eu acho que eu me transformei, assim, como jornalista. É interessante que todas as redações que eu trabalhei muito no jornalismo.
eu era o jornalista dos direitos humanos, como se o jornalista tivesse que ser um representante de direitos humanos, se não fosse todos os jornalistas, né? Eu já ia com essa minha carga dessa vivência, né? Que foi, para mim, foi um presente, né? Até hoje somos amigos, eu encontro, né? E é sempre e quando eu vejo um filme do Zé entrar no cartaz, quando eu vejo essa peça, eu acho que valeu a pena, né? Ter encontrado eles, né? Silvia, o que a gente tem visto agora é que todas essas histórias, assim, mas isso é um movimento bem atual, assim, estão aparecendo novas histórias agora do ponto de vista das mulheres, que era uma coisa que não aparecia tanto. Eu acho que é uma coisa bem recente. Eu percebo isso. Eu queria, então, te perguntar qual que é a importância de contar essa história, essa nossa história recente, do ponto de vista das mulheres. Isso foi uma sensação muito forte que a gente teve de ler esse diário, de encontrar esse olhar de tempestade da Mércia, que era um olhar... A Mércia queria ser professora, adorava a criança, os pais dela queriam que ela fosse médica, e ela foi fazer direito. E era uma mulher que era muito ativa, assim. Ao mesmo tempo, ela tinha uma casa, um ambiente doméstico ali muito vivo, assim. Então, quando a gente olha para a sensação que eu tive também na pesquisa é de que esse ponto de vista da mulher, o ponto de vista da Mércia, ao receber inúmeras mães, ao receber inúmeros filhos, inúmeros pais, como ela diz, o ano de 73 está terminando, não pude confortar todas as esposas, não pude consolar todas as mães, não consegui mentir para todas as crianças, porque isso não é possível. Então, a sensação ali, quando ela descreve aquele ambiente, as inúmeras mães, por exemplo, que vão visitá-la, e falam: Mércia, por favor, ache meu filho está desaparecido. Tem momentos do diário que são mães atrás de mães, atrás de mães, atrás de mães. Então, uma mulher com esse olhar, assim, uma mulher que... Esse recorte me fez compreender, assim, muito visceralmente, de que a gente estava falando da ditadura também, de como ela também afetou dentro das casas, né? Né? Ela também torturou inúmeras mães, inúmeros filhos, né? Então, a sensação de que... a Svetlana que fala isso, naquele livro A Guerra Não Tem Nome de Mulher, é como se fosse uma mulher dedicada a uma tarefa exageradamente humana, assim, sabe? Porque ela falava: hoje a mãe de fulano veio aqui, desmaiou 5 vezes, tive que dar leite para ela, botei ela para dormir. Aí ela botava a mãe para dormir e saía para defender para ir lá atrás do processo, para conseguir falar com o gafanhoto, que ela chamava. Então, esse recorte que atravessa desde o ambiente que ela conta tão íntimo e doído, como o Samarone está contando aqui, ela descrevia essa dor terrível, essa dor tão visceral, esse olhar suplicante de uma mãe que procura por seu filho desaparecido, mas ia lá e enfrentava o gafanhoto e falava: olha, você escuta aqui, essa ditadura vai acabar, você sabe que a gente vai se encontrar num tribunal? Então, era essa mulher que atravessa, assim. Então, eu acho que tem a ver com isso que a Svetlana fala, assim, né? Eu estou interessada também essas histórias que são pequenas, mas são grandes demais, são desmesuradamente humanas, sabe? Então, ela também alcança esse olhar, o diário dela também faz esse recorte para a gente, e a gente consegue compreender que essa ditadura afetou a gente em todas as instâncias, até a nossa instância mais íntima ali também, né? Quando a gente fala. Só para completar, mulheres, né? A anistia foi liderada por Terezinha Zerbini, né? Foi uma mulher que ficou à frente do movimento de anistia. A Comissão Nacional da Verdade só saiu porque Dilma Rousseff encarou e custou caro, né? E eu acho que uma coisa que não foi muito comentada é que o 8 de janeiro, eu guardei até um texto enorme do Rubens Paiva, Marcelo. Houve um momento decisivo para a gente,
que foi quando estava Lula e a cúpula do governo sabendo o que estava acontecendo e tinham risco de assinarem a GLO, que era um decreto presidencial que autorizava as Forças Armadas a entrarem em ação. E a Janja, até o Marcelo fala, ela ficou implorando para não assinarem. Não assinem, porque vocês vão dar os militares, eles vão pegar os tanques que estão na rua. E a Janja, ela, por uma coisa de formação dela, né, ela chegou a fazer um curso como é o nome? Na Escola Superior de Guerra. Ela fez um curso lá. E ela leu na minúcia o que era essa GLO. Ela sabia, entendeu? Então, a Janja, qualquer coisa que aconteça com ela, é só notícia ruim, né? Mas ela foi uma pessoa decisiva, porque talvez se ela não estivesse lá, o Lula tivesse assinado. Então, os militares sairiam com os tanques e pronto, acabou. A gente não estaria aqui agora. Então, mais uma mulher. Então, assim, tanto é que eu estou muito assim, feliz de estar trabalhando na nova edição do Zé, porque, por exemplo, a mãe do Zé, na primeira edição do livro, por falta de... bom, eu tinha uma limitação também, eu morava em São Paulo, ia para Belo Horizonte todo final de semana, eu não entendi muito bem a Dona Ieda, que era a mãe do Zé, né? E ela aparece como uma personagem secundária, assim. Aí depois, conversando com a filha mais nova, ela disse: Maroni, qualquer coisa que acontecia, minha mãe estava na frente do DOPS, ela foi para o DOI-CODE de São Paulo para saber notícias. Então, tinha uma força muito grande dessas mulheres, como tem, né? Como estamos aqui com essas maravilhas no teatro, no cinema. Então, isso é bom lembrar desse momento da Janja também. Bom, a gente falou da Comissão da Verdade, Comissão de Desaparecidos, e eu li que em algumas sessões da peça, ex-presos políticos ou familiares de desaparecidos foram assistir e depois, enfim, tiveram uma interação com vocês. Eu queria que você contasse como que foi isso. Como o Samarone falou, eu acho que o principal, a coisa mais legal de ter feito parte desse projeto é conhecer pessoas como o Samarone, como o Roberto, como essas pessoas todas que lutaram tanto e que foram lá, né, ver a peça, gente que se dedica à memória de forma, às vezes, anônima, né, Samarone, e que estão aí se doando muito tempo. A gente tem o Diário da Mércia, que foi editado na força das pessoas ali, né, no querer de muita gente fazendo junto ali esse diário sair como publicação. Então, eu acho que o fato a gente tinha muito receio, porque a gente lida com coisas muito traumáticas, muito doloridas, ainda doloridas. E então a gente pensava, nossa, como vai ser quando, né, assim. Mas foi muito forte, muito emocionante perceber que essa história estava ali, estava representando isso de alguma maneira, num lugar de conexão respeitosa. E a gente recebeu muitas pessoas, gente que foi torturada, as pessoas que foram filhos de pessoas desaparecidas, netos de pessoas desaparecidas. Então, teve um dia que foi a organização dos filhos e netos. Então, no final, esse dia foi muito emocionante. Eu não estava sempre em todas as sessões, mas esse dia eu estava lá no Rio de Janeiro, porque estreou no Teatro Poeira. E aí, ao final, eles estenderam um cartaz, e aí começou assim, fez aquele silêncio ao final. De repente, uma pessoa começa a gritar: Mércia presente, né? O Zé presente. Então, e aí dava uns silêncios assim. Então, essa sensação de que a gente está falando de uma ferida nossa, que essa ferida está aberta, e que bom que a gente é sabe, a gente conseguiu, que bom que o Samarone faz esse livro, faz esse trabalho de memória, e isso pode virar uma peça, pode virar um filme. Então, é muito forte assim ver, e ao mesmo tempo me surpreendeu o fato de que as pessoas que estavam envolvidas falaram: que bom que está se falando disso também, dessa forma, também no teatro, né? Eu até então queria... Você quer falar?
me distraí um pouco assim no... Não, a pergunta era sobre... Sim. Como eu estou há muitos anos, então eu acompanho acompanho, por exemplo, as comissões da verdade, eu fiquei acompanhando, a de Pernambuco também, e todo e qualquer movimento assim, de memória tem uma importância muito grande, né? As pessoas, por exemplo, você ter um desaparecido na família é uma coisa assim, né, impensável, né? A pessoa foi assassinada e não se sabe onde está, né? Então, mesmo tardiamente, as comissões teve a Comissão Nacional da Verdade, né? E teve as comissões, vários estados fizeram, né? Então, a de Pernambuco eu acompanhei muitas sessões assim, né? E eu me lembro quando teve uma sessão que chamaram a Mariluce Moura, que ela era casada com o Gildo Lacerda, que foi assassinado com o Zé. Então, o companheiro dela é um desaparecido político, né? Ele foi enterrado com o Zé, mas não tinha a família não tinha recurso, não sabia nem o que tinha acontecido. Então, ele é um desaparecido. E ela foi dar um depoimento lá na comissão de Pernambuco. Eu já sabia dela, mas não conhecia, e ela fez um depoimento que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi uma pessoa falar assim, espontaneamente, que ela falando, ela é baiana, de saber que ela estava no Recife e que em algum lugar dessa cidade os restos do Gildo estão, né? E ela começava a falar sobre a ausência, sobre a memória dele, mas era uma coisa tão comovente, assim, tão linda, ela expressando e agradecendo a oportunidade de poder falar sobre aquilo, né? Então, então qualquer movimento do Estado de reparação tem um impacto grande. Por exemplo, a família do Zé, por exemplo, recentemente, a Universidade Federal de Minas Gerais deu o diploma de conclusão do curso, né, da formatura dele, de mais 4 companheiros da UFMG que foram assassinados. Então, a família sente alguma coisa que o silêncio, né, foi pelo menos um pouco abrandado, assim, né? Mas cada movimento desse, cada peça de teatro, cada poema, cada encontro de reparação tem uma força simbólica muito grande, e acho que é para a sociedade também, né? Então, eu me lembro que um ex-reitor da UFMG, ele recebeu algum tipo de reconhecimento, eu não sei o que foi. Ele estava tão feliz, assim, ele deu um depoimento tão emocionado, dizendo, finalmente, tudo o que eu passei tem algum, né, ganha sentido, né? Então, é isso. Uma coisa que eu estava pensando, assim, justamente com o ressurgimento e o crescimento dos fascismos no mundo e aqui, né, também surgiu essa onda de peças ou reportagens menos, mas assim surgiu muito na literatura. Temos muitos livros, né? Agora mesmo está acontecendo uma outra mesa sobre 3 livros que tratam desse mesmo período de ficção, 3 livros de ficção, e teve então todo esse crescimento também desse outro lado, né? O outro lado da história. E então, eu queria assim saber se vocês acham que uma coisa tem a ver com a outra. Estamos querendo mesmo falar mais, porque também estamos vendo um retrocesso, né, não só no Brasil como no mundo, e também que vocês falassem qual, nesse momento, é a importância da arte, da literatura, do teatro, do cinema, nesse cenário. Eu sinto também que não foi premeditado para a gente fazer a história da Mércia, assim, né? A Yara fez o filme, chegou quando a gente foi estrear a peça em 2024. Na hora de fazer a divulgação, uma das coisas que nos ocorreu foi: esse ano são 60 anos do golpe. E a gente falou: nossa, não foi premeditado, mas é muito simbólico. Como também, como eu falei, que essa questão do tempo, né, percorreu todo o processo de escrita, todo o processo de feitura da coisa. É muito simbólico que isso esteja acontecendo.
E isso foi em 2023, depois veio o filme, e estão vindo tantas coisas. E são obras que demoram para ser feitas, né? Então, são obras que estavam sendo preparadas há 2, 3 anos antes. Então, eu acho que talvez tenha, sim, a ver com esse espírito do tempo, essa percepção, esse sentimento muito forte comum de que essa memória precisa ser falada, essas coisas aconteceram, né? Essas coisas não podem acontecer de novo, e diante de defesas absurdas, né? Como a gente viu o próprio golpe, as pessoas defendendo a ditadura, tantas coisas que a gente viu nos últimos anos. Então, eu acho que, de alguma forma, isso inquieta muito e vai levando a um movimento não combinado, mas, né, uma energia combinada, assim, de pulsão de escrita, de pulsão de memória mesmo, que em alguma instância também é sobre a gente mesmo, assim, como se a gente também precisasse procurar por essas coisas também, né? Acho que tem a ver. Eu estou tendo algumas experiências com o Zé, né, que teve o lançamento em Curitiba em 2023, né? É um longa, né? E o diretor tem exibido, assim, o movimento estudantil tem solicitado, os movimentos sem terra, os movimentos sociais têm solicitado o filme para exibições fora do cinema mesmo, para discutir. E no dia 31 de março agora teve uma exibição no festival de verão da UFMG, e me chamaram para participar de um debate depois do filme, né? O pró-reitor da UFMG, um dos pró-reitores, é filho da Madalena, a esposa do Zé, e estava no DOPS quando o Zé foi morto, e passou 2 dias com a mãe no DOPS, ele estava lá também. Quando terminou o filme, o movimento estudantil entrou no debate, teve um debate, e aí o DOPS, lá de Minas, que o Zema diz que a ditadura é uma coisa relativa, né? Ele diz que é uma coisa... teve um debate com o movimento estudantil e eles decidiram, no dia seguinte, eles ocuparam o DOPS. Eles entraram, estava fechado, eles deram um jeito de entrar e fizeram uma ocupação no DOPS, fizeram a exibição do filme no DOPS, né, que foi o principal centro de repressão de Minas. E está uma confusão agora, porque era para ser tinha um projeto todo pronto de ser um memorial da verdade é o nome da cidadania, ia ter espaços com exposição sobre... E o Zema botou o dedo em cima, disse que aí ficou parado. Então, o Ministério Público entrou na história, vários depoimentos que tinham sido feitos no DOPS para ser esse memorial estavam trancados, e estão agora sendo liberados. Então, tem uma coisa, né, se movimentando, né? Tem uma geração também que também está vendo as coisas, está vendo filmes, está vendo peças, está vendo... Imagina, um jovem chega, assiste uma peça dessa, ele sai pensando, né, que AI-5 não é uma coisa tão legal assim como estão dizendo, né? Então, tem uma coisa acontecendo. Realmente, há muitos anos que eu estou nisso, assim, há ondas de mais memória, e às vezes ela amorna, fica mais fria, e depois outras pessoas surgem cantores, né? A arte realmente ela tem esse poder de mobilizar o sentimento, né? Eu fui assistir a estreia aqui em São Paulo, você via as pessoas comovidas, né? Então isso é um legado super importante. Eu acho que a gente tem que mais incentivar mesmo. Complementando isso, porque na peça o filho do André Beltrão, que é o Chico Beltrão, que faz o som da peça, toda a trilha sonora, que criou isso junto com a gente, ele está em cena. E isso, para a gente, foi incorporado assim, na dramaturgia, no processo todo, como uma forma de pensar isso hoje, assim, como é para essa geração também perceber e ouvir diante disso. E o processo com o Chico foi muito forte também para ele, assim. O Chico tem 20 e poucos anos, assim, mas então ele também tinha que imaginar, e todas essas coisas como som, né? E o som dele é muito potente, assim, para criar violência também, sabe? A violência que está atrás, né? Que vem aqui de trás e que está às vezes subterrânea ali, mas que está presente. Então, a sensação que a gente teve também é de que
falando essa ideia sobre a arte, a importância da arte, que imaginar é uma forma de agir, né? Porque quando a gente imagina outras coisas, a gente concretiza. O teatro é o lugar do concreto, né? Materializa a coisa ali. Então, quando a gente concretiza, a gente está concretizando essa imaginação e criando, sei lá, uma fissura nesse presente rumo a coisas que a gente deseja imaginar de outras formas também, né? Bom, eu quero ler, não deixar de ler as perguntas da plateia, antes de acabar o nosso tempo. Então, eu tenho aqui uma pergunta do André. A entrevista com sobreviventes da ditadura é sempre delicada e complexa. O Samarone poderia compartilhar conosco o método que ele desenvolveu para conduzir essas entrevistas? Sim. Ótima pergunta. De uma forma bastante intuitiva, assim, né? Porque não fiz curso sobre história oral, eu era muito novo, assim. Uma coisa que acho que foi decisiva é que, por exemplo, quando eu ia entrevistar alguém que foi militante da AP, por exemplo, que conheceu o Zé, que conviveu com ele na época da Uni, eu nunca começava perguntando como era o Zé, como é que perguntava sobre a pessoa, se tinha política na família, se o pai, se teve. Então era uma longa conversa sobre essa pessoa, qualquer pessoa, até chegar ao momento do que eu estava pesquisando mais especificamente, né? Porque não era um livro de várias biografias, era uma biografia de uma pessoa. E isso, com o passar do tempo, por exemplo, se eu tivesse chegado para a Messi para perguntar só sobre esse caso do Zé, teria uma limitação muito grande. Eu conversei sobre várias coisas dela, e quando chegava no momento de falar sobre o Zé, as pessoas entravam. Então, foi e outra coisa, eu nunca chegava com pressa. Eu sempre chegava com calma, sempre falava sobre o projeto, sempre. E isso foi um método que eu fui desenvolvendo, que foi, né? E tem alguns casos, por exemplo, teve uma irmã do Zé que ela me deu um depoimento logo no começo da minha pesquisa, e eu não entrevistei a irmã mais nova do Zé, que tinha uma memória muito viva, e quando ela falou foi assim. E teve um caso que é realmente muito muito interessante, muito rico também, que é a Maria do Socorro, que ela era conhecida como Grauninha na época, que ela era de Pernambuco, e era uma militante da AP, assim, daquelas assim, virada, assim, né, uns traços indígenas fortíssimos, assim, ela parecia Grauninha mesmo, o apelido dela. Ela estava na Maria Antônia, e ela foi muito amiga do Zé, muito amiga. Tem uma cena, ela se encontra com o Zé em 1973, quando estava tudo caindo e eles sabiam que precisavam fugir. E eles passaram 2 dias meio se confessando dos erros da vida, o que fizeram de errado, as coisas que viveram, e combinaram de se encontrar no exílio. E aí ela conseguiu ir para o exílio na França, e o Zé foi pego, né? Porque o cunhado do Zé era infiltrado na AP. Em 94, quando eu vim para São Paulo, todo mundo dizia, não, você tem que. Ela era conhecida, mas chamava ela de Maria. Eu disse, Maria. Pá. E eu comecei a chamá-la de Grauninha nas conversas da gente, ficamos amigos, e ela virou a Grauninha, né? E nós tivemos 3 encontros. Quando foi no 4º encontro, eu perguntei se poderia gravar o depoimento dela. Ela começou a falar e dava longos suspiros, assim, né? Longos suspiros. E depois de uns 15 minutos, eu desliguei o gravador, eu disse, não dá, né? E pronto, parou. Nós ficamos amigos e tal. Eu fui morar em Joanópolis, depois a terra dela, mas quando foi ter a parte final do filme, o cineasta perguntou se eu poderia falar com ela, para ela falar com o elenco. Aí eu disse, olha, eu acho que ela não vai falar, porque ela nunca me falou. Aí eu liguei por defeito de ofício, e ela respondeu o seguinte, não, Sama, eu falo com o elenco, mas eu quero falar com você antes. Podemos conversar amanhã? Aí, no sábado, ela deu uma entrevista de 2h30, gravada pelo Zoom, e à tarde, mais 2h30. Uma coisa inacreditável, assim.
Mas era o tempo dela, né? Então, tem essa coisa do tempo das pessoas que eu sou muito cuidadoso, assim, e é um capítulo, assim, que é incrível, assim. Ela foi para o filme, claro, né? Quando ela viu a cena que é dela e o Zé no filme, ela passou mal, assim, ela ficou muito emocionada, assim, né? Mas o método foi esse, de encontros lentos e uma relação de... Né, teve o Quincas, que foi o advogado do Zé, que eu entrevistei em 94, e fui entrevistar agora, na pandemia, ele já com 89 anos, com seu bonezinho de esquerda, sua cachaçinha, que ele gosta de uma cachaça, e deu um depoimento assim, incrível. Assim, né? Então, essas pessoas eu também vou reencontrando. Né? Bom, eu tenho aqui mais uma pergunta, não disse o nome quem perguntou, mas a pergunta é para os dois. Pela peça, sabemos que muitos trechos do diário foram apagados ou rasurados. Vocês teriam uma explicação para isso? Era temor de denunciar alguém? Olha, isso foi uma questão super grande para a gente, assim, no processo, e até virou dramaturgia mesmo, no sentido de que a edição do Roberto, quando ele enviou os diários para a gente, eu achei muito interessante ele pensar isso, né, como publicação, graficamente, que ele fez questão de colocar dia 3 de setembro de 1974, meia página riscada. Dia 8 de agosto de 1973, página inteira riscada. Dia 9 de novembro de 74, página inteira cortada à tesoura. Então, ele fez questão de registrar isso como documento que é. E a gente quebrou muito a cabeça, bateu muito a cabeça na parede para pensar, porque aquilo era muito impactante, ver aquilo descrito graficamente na publicação, no diário. E a gente falou, como que a gente vai representar isso? E isso entrou mesmo como questão, como material, assim. E a personagem, inclusive, fala para ela, você está tentando decifrar as páginas riscadas? Não faça isso. Por quê? Por que não? Por que não? Porque Mércia quis assim. De fato, a gente tentou pesquisar para caramba se aqueles trechos foram riscados, rasurados pela Mércia, se foram pelo marido da Mércia, enfim, a gente não, tem gente que acha que foi pelo marido da Mércia, tem gente que acha, a Eliane Aquino fala que foi pela própria Mércia. Então, assim, é uma questão que a gente se coloca para quem está assistindo também, assim, vamos lidar com aquilo também como algo que chegou para a gente assim, como documento, porque o que a Mércia já nos deu ali naquele documento já era tão imenso. Eu lembro de, na época da leitura do diário, ter dia que eu conseguia ler meia página do diário, precisava sair para andar e para pensar sobre aquilo, porque era muito forte. Eu pensava o tempo todo, gente, como que a Mércia conseguiu viver tudo isso, assim, né? Então, eu não tenho resposta sobre o rasurado. Eu preferi não responder a isso como dramaturgia. E não sei, mas Samarone, o que você acha que são esses rasurados? Eu não sei. Na entrevista com a Mércia, ela passou assim, ela se sentiu um pouco incomodada porque ela trabalhou para muita gente e depois da democratização, algumas dessas pessoas foram bem-sucedidas, né, politicamente, profissionalmente, e ela sentiu um pouco essa falta de conexão com ela, né, porque ela ia nos presídios e ela tem relato no diário da comida podre, né, e ela às vezes levava comida, levava roupa, então eu não pode ser que seja alguma coisa que ela escreveu e, né, não queria que soubesse, né? Mas é esse mistério, né? Falando em papéis e documentos, etc., lá antes aqui da mesa você me mostrou que você encontrou uma outra coisa importante. Você vai aqui, furo de reportagem do Samarone. Não, eu encontrei nas minhas coisas, esse é o caderninho de 1993 para 94, porque sempre que eu estava fazendo as entrevistas, aí eu ia anotando as coisas, né? Assim,
O caderninho está VPR, que era uma das organizações que eu cheguei a pesquisar, e ela também tinha informações. E daqui está as anotações do dia que eu estava na casa dela, né? Então, 24 de março de 93. Então, encontrei nas coisas, né? Então, é uma lembrança bastante... A minha letrinha aí, que eu tenho essa mania de anotar tudo. Bom, que bom, né? Essa letra, né, escrita assim, isso também a gente lendo o diário, né, aquele escrito à mão ali, era muito impactante para a gente também, né? Era como se estivesse vendo a Mércia ali naquele lugar, sabe? Isso para a gente como dramaturgia foi muito importante para construir essa personagem que não é personagem, que é muito viva agora para a gente. Sabe, essa conexão com a letra, assim, sabe? Então isso parece simples, que é um ouro, né? É uma joia. Então, teremos então um livro sobre a Mércia Samarone. Pronto, tem essa novidade, né? Que a prima da Mércia, Liane, a gente se conhece, né? Desse processo todo, e ela já tinha falado, você devia escrever a biografia da Mércia e tudo. E eu, quando foi no dia da estreia, eu só assisti a peça realmente agora no Sesc Consolação, né, que estreou no Rio, mas não deu para ir. E aí a gente tomando café, ela disse, você devia fazer a biografia da Mércia. Eu disse... Aí eu fiquei pensando, aí conversei com a Aura, conversei com o Samir, e meu filho, né, 3 anos, vai fazer 4, ele disse, papai, escreva a biografia da Mércia. Aí, né, e como eu já tenho também muitas informações, muita coisa sobre ela, né, de outras pessoas que já falaram sobre ela, então aí eu topei, então agora eu tenho a obrigação de terminar a 2ª edição do Zé, que está em curso, e começar a da Mércia. Ela já nas nossas conversas, ela já me disse que tem uma caixa de fotografias lá que ninguém nunca quis mexer. Eu disse, minha Nossa Senhora, fotografias da Mércia, né? Então, eu tenho 2 fotos dela do dia do lançamento do livro lá em Recife, ela com as sobrinhas, assim, o lançamento foi em 98, ela morreu em 2003, né? Então, foi esse último encontro nosso, né? E é uma pessoa realmente fascinante, né? E assim, a gente ficou tão feliz, né, de pensar que a Mércia vai ter uma biografia, e também tem muitas cartas que ela trocou com as pessoas, que ela defendia, etc., que também, né, que estão como um documento aí, né? Ótimo. Tá bom, então aguardamos esse livro, né? E parece que o livro do Zé, você está fazendo um crowdfunding para reeditar? Não, a gente... bom, aqui ele, né, tem uma coisa desse livro que depois que vendeu a primeira edição, então as pessoas encontraram mais nos sebos e tal, e tem muitos casos de pessoas que emprestaram e nunca devolveram, né? Nunca... teve uma das coisas que eu achei mais legais assim, sobre o livro, é que um advogado lá de Pernambuco, da velha guarda, assim, estava tendo uma festa assim, de São João, a gente sentado na mesa, e ele começou a falar do Zé, assim, super emocionado, começou a chorar, assim, ele disse, olha, tem uma coisa que eu quero lhe dizer, só tem 2 livros que fizeram me chorar na vida. Aí eu disse, qual é? O Zé e Meu Pé de Laranja Lima. Eu achei ótimo isso, né? Então, esse livro mesmo que eu tenho aqui, que a minha amiga Andrea Ferraz não saiba, mas eu subtraí da biblioteca dela, porque eu não tinha mais o meu. Bom, você quer falar porque... Fala. Você quer falar? Não, eu quero só, como eu tenho o meu lado da poesia, aí, antes de sair de casa, eu peguei esse livro, O Aquário Desenterrado, que é um livro que eu gosto muito, e tem um poema chamado A Rosa da Memória. Eu queria compartilhar com vocês. A rosa da memória abre-se tênue, desigual. Não oferece sua corola, não desabrocha no ciclo dos fenômenos naturais. É ambígua, alheia a quem a quer por completo. Escapa, morre, arde em suas feridas e, súbito, retorna. Clarão que redime. Eu lembro, e as pétalas, os móveis antigos, os laços se dissolvem na infinita margem da infância, que fugiu há pouco. Nos vãos, nos acenos que se apagaram, nos vasos formidáveis vindos da China, nas raízes úmidas que os mortos deixaram. Tudo se dissolve.
a rosa da memória, vegetal e inconclusa, murmura um segredo que mal ouvimos e nunca esquecemos, e repetimos incansáveis em nossa fome de tê-lo. Viva Mércia! Mércia presente. Mércia presente, parabéns. Eu queria agradecer muito a presença e tudo que vocês falaram aqui, a presença de vocês. A Silvia vai estar, então, aqui atrás, na Livraria da Travessa, autografando Lei de Tempestade. Então, obrigada. A programação da Feira do Livro continua até domingo. Nas redes sociais da 451 e da Feira do Livro, a gente está falando a programação. Muito obrigada e um ótimo dia cheio de livros para vocês. Obrigada. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.